Bom dia. Amém. Aleluia. Muito bom vê-lo aqui novamente. Nós tivemos um domingo atrasado, nós tivemos um day off, eu e a bispa, mas você sabe como nós somos, né? O coração estava aqui, né? Com saudade de vocês e queremos sempre ver a sua vida abençoada. Essa semana temos a programação normal, terça-feira, mães e amigas que oram, vem estar com a gente, 7 horas, amém? Quarta-feira, quantos precisam de uma vitória, saúde no seu físico, em pessoas, nós cremos que Deus tem nos dado uma unção de cura, e quarta-feira é o dia do lenço ungido, então você vem e recebe esse lenço, nós ungimos você, ungimos esse lenço e cremos que o poder de Deus vai fluir através da sua vida, através desse lenço, para você ser curado e abençoado. Quinta-feira, a nossa oração também, nós temos aqui oração às 7 horas, e na sexta-feira, atitude. Tem sido muito bom, agora toda semana nós vamos ter o culto da atitude. Se você é jovem de menos de 120 anos, você está convidado para estar conosco, amém? Muito bom, glória a Deus. E logo nós vamos ter um arraial aí, né? Em nome de Jesus, então se prepare. Esse vai ser o melhor arraial que nós vamos ter da história aqui da Fonte da Vida. Sábado, dia, está longe ainda, 12 de junho. Primeiro chá do Dia das Mães, dia 12 de junho, né? E do Dia dos Pais, de maio. Isso, depois o arraial. Vamos para a palavra. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 23, nós vamos ler. Amém. Nós estamos mudando um pouquinho a dinâmica do nosso culto. 11 horas em ponto nós vamos começar, todo domingo, tá? Para que ele não seja longo, mas seja abençoado, né? Queremos que você esteja preparado sempre. E nós vamos começar domingo que vem, nossa escola bíblica apostólica, 10 horas da manhã. Você está convidado a participar conosco, é muito importante. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. 1 Coríntios 10, 23, diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Amém? Feche os teus olhos e diga assim: Senhor Jesus, me ajude a discernir as coisas que são boas, agradáveis, à tua vontade, ao teu coração, e que eu possa tirar da minha vida aquilo que não é bom, em nome de Jesus. Amém? Quantas coisas nós temos hoje em dia que são convites para o nosso descanso, ou convites para que nós possamos estar um pouquinho fora dessa rotina de trabalho, ou da rotina do lar, alguma coisa que nós queremos para a nossa vida, para falar, vai ser bom, um filme ou alguma coisa. E nós procuramos sempre isso. Nós procuramos algo que faça-nos um pouco distante de tudo. Mas algo tão especial que nós começamos a aprender esses dias atrás, e eu falei o quão importante é você conhecer a vontade de Deus. Isso talvez seja uma luta de toda a humanidade, conhecer o coração e a propósito de Deus para as nossas vidas. E eu falei uma frase muito marcante no meu coração, e eu passei para vocês, vou repetir, diz assim: quanto mais familiar eu estou com a providência de Deus, e quanto mais nós somos obedientes à vontade escrita, à vontade aqui demonstrada por Deus, mais nós conhecemos o plano pessoal de Deus para nós. Quanto mais eu conheço a providência de Deus, e quanto mais eu obedeço a palavra de Deus, mais eu conheço o plano pessoal de Deus para a minha vida. Por isso é muito importante que você tenha esse conhecimento. Há muitas propostas nesse mundo, há muitos alvos e sonhos que você e eu buscamos como seres humanos.
o propósito da família, o propósito do trabalho, o propósito pessoal, os sonhos. Nós buscamos isso para nós e buscamos uma satisfação pessoal, mas parece que chega um momento que será que conseguimos? Será que eu estou no propósito de Deus? Às vezes estou cansado de trabalhar e não alcanço aquilo que eu preciso. Por que acontece isso? Porque não entramos num descanso da nossa alma, da nossa mente. Porque nós não entramos num descanso espiritual que Deus nos promete. Deus nos promete para entrar no descanso dele. Porque nós precisamos desse entendimento. Primeiro, da providência de Deus. Do plano providencial de Deus para a humanidade. Do plano que Deus deu desde a criação, que ele não vai mudar. O plano de Deus de enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer em favor dos seus e dos meus pecados. O plano providencial de Deus de derramar o seu sangue como propiciação, como justificativa de toda a nossa vida para termos a vida que Deus tem, a vida de descanso. É um plano providencial, ninguém pode mudar. O plano de que ele vai voltar, isso é um fato, e ele tem reservado para nós as regiões celestiais, tem providenciado uma casa celestial, uma casa verdadeiramente que seremos o que realmente Deus quis sempre para nós. Esse é o plano providencial de Deus. Mas tem um plano que Deus quer que você possa seguir obediente para que evite problemas, situações difíceis, que nós precisamos conhecer. Erramos porque não conhecemos. Não conhecemos porque não buscamos. Não buscamos conhecer. Não buscamos aprender. Nós precisamos buscar da palavra de Deus. Por isso que eu falo, venha para a escola bíblica, venha aprender mais com a palavra, leia mais a palavra. A palavra, a fé. Quem precisa de fé aqui? Oh, aleluia. Então fala, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Olha só, promessa de Deus. Está aqui na palavra. O que eu preciso para manter um casamento abençoado? A Bíblia me ensina isso. Dedique-se à sua esposa. Passe tempo com a sua esposa, edifique seus filhos no amor de Deus. Como edificar meus filhos? A palavra de Deus ensina. Nós precisamos aprender isso. Amém? Está com problema nos casais? Faça o curso de casais. Cadê o Cris e a Estela? Olha aí, ó. Estão dispostos a ensinar você. Você vai ficar assim abençoado. Adestrado como ter um lar abençoado. Famílias abençoadas. Eu não tenho onde ir sexta-feira. Sexta-feira, que dia triste, né? Vem para a Atitude. Cadê o Alex aí? A Jenny. Vem para a Atitude, vem para a casa de Deus. Vem ouvir da palavra de Deus, vem louvar a Deus. Amém? Estou com problema financeiro. Pastor Henrique, pastor Claudinho, está ensinando vocês segunda-feira. Quer ter uma vida abençoada financeira. Quer ser um servo de Deus e ter a vida financeira abençoada. E assim temos várias áreas que nós precisamos aprender na palavra de Deus. E o descanso? Onde vem o descanso? Há uma grande diferença. O descanso que você busca, o descanso que você quer, ele vem da presença de Deus. Esse é o descanso da sua alma. O descanso da sua mente, das suas emoções, ele tem um fundamento que se chama presença de Deus. E quando você está dentro do propósito, entendendo que Deus tem um plano, que Ele tem uma palavra para te ensinar, você começa a entrar nesse descanso de Deus, que Ele está cuidando de você. Você tem um fundamento. Agora, a gente fala, eu quero descansar, então vou tirar o domingo de manhã, eu vou descansar. Não vou para a igreja. Estou precisando de descanso, eu preciso sair. A gente sempre quer, eu preciso ir no cinema.
Isso se chama distração. Amém? É diferente de descanso. É uma distração da mente que às vezes precisamos mesmo. Mas nunca tire a presença de Deus da sua vida. Nunca elimine da sua vida a busca de Deus, porque é isso que traz descanso para a sua alma. Por isso que eu li esse texto: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Tem coisas que são talvez lícitas, poderia ter na sua vida, mas não convém. Então é melhor ir para a presença, é melhor buscar a palavra, a essência de Deus e entrar no descanso de Deus. No descanso de Deus. Qual o descanso de Deus? O descanso de Deus está aqui no coração. Eu me lembro quando eu me converti, a minha paixão por Jesus era tão grande e eu estava numa alegria tão grande que nada importava. E eu me lembro que eu fiquei tão doente, eu fui trabalhar como engenheiro no interior de São Paulo, e fui numa região muito quente, muito quente. Eu saía muito, né, com as viaturas do meu trabalho, nos lugares muito quentes. Eram lugares que a gente trabalhava em pedras para instalações de equipamentos elétricos, mas era calor assim terrível. Eu peguei um resfriado, uma gripe, sei lá o quê, mas febril assim, de muito alto, e não conseguia nem levantar de trabalhar. Mas eu continuava numa alegria, numa disposição, e eu faltei do trabalho, a pessoa, assistente social, foi lá me visitar, né? E eu estava lá gemendo de febre, né? Sem mamãe, sem papai por perto, né? Jovem, mas meu coração continuava numa alegria tão grande. A pessoa falou assim: mas eu não entendo você sempre está alegre, sempre feliz, e agora você está tão ruim que eu estou vendo sua cara, mas você continua alegre, o que é isso? Eu falei: porque o descanso do Senhor está no meu coração e eu sei que Ele cuida de mim, não vai ser essa gripe que vai me tirar do descanso de Deus. Em muitas situações que eu vi na minha vida, que Deus tem um descanso, Deus tem uma provisão. Então escute a voz do teu espírito, escute o seu interior. Deus colocou no coração do homem a eternidade, e essa eternidade se chama Espírito Santo, o Espírito de Deus no seu coração, que traz o descanso. E quando nós não nos alimentamos do Espírito, nós procuramos outras distrações, nós procuramos alimentar de outras formas. Muitas pessoas não entendem isso e tentam buscar em outros recursos, em outras alternativas. Nunca encontrarão descanso para suas vidas, porque o único descanso verdadeiro vem da presença do Deus vivo. É Ele que nos dá o descanso. Vou trabalhar muito para ganhar muito dinheiro e vou descansar. Nunca vai conseguir, porque só a presença de Deus, além de dar o descanso, Ele é que te dá a riqueza, Ele que te dá a providência. Você entende? Em Hebreus, dá uma explanação tão clara sobre isso. Abra comigo em Hebreus capítulo 4. Eu quero ler do verso 1 ao verso 3, e depois ler alguns trechos desse capítulo tão maravilhoso que nós vemos o escritor de Hebreus ampliar esse descanso que você e eu precisamos entender. E já você vai entender melhor o que é isso. Diz assim, Hebreus capítulo 4: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda para parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se Deus se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes proveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso de Deus. Nós que cremos, entramos no descanso. Olha aqui para mim.
aqui está falando do povo de Israel. O povo de Israel, ele foi tirado de uma escravidão, com sinais, com prodígios. Pode desligar essa luz aqui, a quarta, por favor. Aí, obrigado. Não desligou. Aí, melhorou. Aí eu não fico tão no spot aqui, né? Mas, olha só, o povo de Israel, Deus lhe deu uma promessa. E essa promessa era a providência de Deus. Vou levá-los a um lugar de descanso. Esse seria o alvo para eles. Mas o que Deus começou a dar a eles no meio desse caminho do descanso? Começou a lhe dar as leis, as regras pessoais, regras de família, regras de criação de filhos, de comportamento, de justiça, de caráter. No meio desse caminho, Deus começou a lhes ensinar uma forma de vida muito diferente de outros povos, de comportamento diferente, para que eles pudessem alcançar esse descanso. E no caminho Moisés foi ensinando eles, e Deus começou a lhes dar a providência. Não faltou alimento, não faltou roupa, nem a sandália dos seus pés se desgastou, porque Deus estava cuidando deles. Deus tem uma promessa de descanso, mas ao mesmo tempo, quando você confia nela, quando você confia na promessa, conhece a promessa e coloca fé nessa promessa de Deus, você começa já a desfrutar desse descanso que Deus quer te levar. Por isso que aqui a carta de Hebreus fala, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Quantas vezes ouvimos a palavra de Deus e não é proveito para nós, porque nós não confiamos plenamente? Ele diz assim, não foi proveitosa porque não foi acompanhada pela fé. Talvez a luta que você está passando, a situação que está passando, te dá tantas perturbações, tantos problemas, tantas preocupações e ansiedades, mas creia que Deus tem uma promessa, e essa promessa vai te levar ao descanso de Deus, amém? Por isso, conhecer a promessa de Deus é essencial. Algo muito importante aqui, dizendo que nós precisamos colocar fé. Se você veio aqui, eu creio que você tem uma promessa de Deus. Se você está aqui hoje, Deus tem colocado no seu coração promessas de vida, de paz, de alegria, de prosperidade, de vitória, ou de vencer os seus inimigos, vencer as suas dificuldades. Deus tem colocado isso. Coloque fé nessa promessa e você vai entrar no descanso de Deus. Olha o que diz aqui no verso 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Erga sua mão bem alto e diga assim, eu sou povo de Deus, escolhido em Cristo Jesus. Eu sou o povo de Deus. Vou entrar nesse descanso, é promessa do Pai, me resta um descanso, me resta a paz que o Senhor tem para mim. Eu creio, amém, aleluia, diga eu creio, diga com fé, meu irmão, eu creio, diga para o seu irmão, eu creio, aleluia. Fale para o seu irmão que está ao seu lado, meu irmão, não se preocupe, a sua luta não é em vão, não pare de lutar. Deus tem um descanso para a sua vida. Amém. Aqui, Paulo, cartas de Hebreus, provavelmente Paulo, mas diz assim, no verso 11, esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso. Amém. Mas como é que é? Eu vou descansar, mas eu tenho que me esforçar? Ah, não quero. Não é? Eu tenho que lutar para entrar no descanso? Você tem que lutar, sim. Como? Esforçar para crer. Sabe, algo muito especial naquilo que Jesus nos ensina. Quando ele fala de amor, ele não fala de um amor qualquer. Infelizmente, em português, amor só tem uma palavra. Mas nos originais hebraicos, eles têm um significado muito diferente em cada área da sua vida do amor.
O amor para com o pai é uma palavra diferente. O amor do pai para com o filho, do amor do esposo para com a esposa é outra palavra. E o amor para com Deus é outra palavra. São palavras que significam amor, mas diferentes significados. E é isso que tem na essência do esforço do descanso. É a sua atitude em relação ao que você faz. Se a minha atitude em relação ao que eu vou fazer é uma atitude negativa, mesmo que eu tenha ao meu redor, mesmo que Deus tenha me dado, é uma atitude sempre negativa, de reclamações, de complaints, de insatisfações, de ansiedades. Isso não tem essência de amor, não tem essência de fé, não tem essência de esforço. Mas quando nós começamos a falar, Deus me deu, Ele me deu pouco, mas abençoado por Deus é muito bom. Oh, Deus me deu esse trabalho, está difícil, mas eu me esforço, porque Deus tem um descanso para mim. Eu estou numa situação financeira que não é muito boa, mas eu sei que Deus é um Deus de promessas, e a promessa de Deus de prosperidade vai se cumprir na minha vida. Eu creio, meu filho talvez não é aquilo que eu imagino ainda, mas ele vai ser, porque eu tenho a promessa de Deus para mim e para meus descendentes até a 4ª geração, até 1000 gerações. Oh, Deus tem o melhor para mim. Oh, talvez a situação que eu estou vendo, esse problema que eu estou passando é tão difícil. Oh, talvez Satanás tenha se levantado contra a sua vida, mas o Senhor dos exércitos, Ele é maior, Ele é mais forte, maior o que está em você do que aquele que está no mundo. E eu, com o Senhor Jesus, sou maior. Eu com o Senhor Jesus sou a maioria. Vou contra ti, diabo, em nome do Senhor dos exércitos. Ninguém poderá me resistir. Eu sou mais que vencedor. Aleluia, aleluia. Você entende? Você entende? Esse é o descanso. Ou o povo estava no deserto, mas não aproveitou a promessa de Deus. Talvez todos nós que estaríamos aqui víssemos aqueles sinais, aquelas maravilhas, o fogo durante o dia, durante a noite, desculpa, a fumaça durante o dia, o povo seguindo aqueles sinais, mas não creram que estavam sendo levados para um descanso que Deus havia para eles. E mesmo quando estiveram à porta daquela conquista, não creram. Voltaram, duvidaram, tiveram medo. Deus destruiu com umas maravilhas tão grandes aquele povo do Egito, um exército muito poderoso, e tantas pragas dadas por Deus ali, mostrando os sinais de Deus. E quando viram os gigantes, não, isso não é o descanso que Deus me deu. Quero voltar para o Egito. Você quer voltar para o Egito? Quer voltar para o mundo? Tem outro lugar, tem outra proposta neste mundo melhor do que a proposta de Cristo Jesus? Me mostre para mim. Não existe nenhuma melhor proposta, nenhuma razão melhor de se viver do que viver em Cristo Jesus. Não tem outra. Por isso se esforce. A sua luta não é em vão. Não é em vão. E aqui no verso 12 diz assim: porque a palavra de Deus, olha comigo, é viva, ela é eficaz, mais cortante do que espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Que versos maravilhosos! Se você ler, você vai ver que é um resumo do que estamos falando. Primeiro, a palavra de Deus.
A palavra de Deus que é viva. Ela separa aquilo que é a alma, como somos conduzidos pela alma, pelos desejos humanos, mas ela separa a alma do espírito, daquilo que é verdade, daquilo que verdadeiramente traz vida, que traz razão, que traz propósito. É a palavra de Deus que ela discerne os pensamentos e propósitos. Quantos pensamentos ruins vêm na nossa mente? Mas coloque a palavra de Deus. Coloque a palavra de Deus para esse propósito de discernir, de saber se é de Deus, de discernir propósitos. Ah, meu irmão, você vai ver que Deus tem um descanso para você. Você vai estar em paz. Você está no lugar certo. Você está no momento certo. Mas Deus é tão maravilhoso, o amor de Deus é tão grande, que Ele não vai deixar como você está. Vai te levar num lugar melhor, em vitórias melhores, em momentos melhores, em tempos melhores e maiores, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Ele te criou, Ele te formou, e na presença dEle, tudo é manifesto.